Graça e a paz, aleluia, glória a Deus. A graça e a paz, irmãos, amém? Glória a Deus, se aproxime, se achegue. Nós iremos aí dar uns recados importantes agora. E eu preciso que você me diga aí como está o áudio. O áudio está bom? O áudio está falhando? A transmissão, se chegar aí, der algumas falhas, aí não é a questão daqui, aí no caso é a sua internet, mas como é que está o áudio? Os irmãos confirmem para mim aí como é que está o áudio. Esperar os irmãos entrar. Glória a Deus. Vai mostrando aí, vai dando um joinha se tiver com o áudio ok e o vídeo ok também. Vai dando um joinha assim, vai colocando aí que nós iremos começar logo aqui. Estamos com uma palavra hoje tremenda do Senhor para a sua vida, amém? Esperar todos entrarem aí. Jorge já está aí, Daiane, estamos direto de Orlando ali. Dona Daiane Mendes, glória a Deus. A Liliane já conectou, glória a Deus. Vai compartilhando aí, vai avisando, irmãos, começou a transmissão. Vamos lá, vamos se conectar. Glória a Deus. Preciso passar uns recados para os irmãos. Nós temos aí um desafio à nossa frente aí, um desafio para nós, amém? E você vai fazer parte desse desafio. Olha que glória, que bênção para a sua vida, amém? Todos estão entrando aí, glória a Deus. Os irmãos aí já estão participando aqui dessa live, glória a Deus. Então tá ótimo aí, dá para todo mundo ouvir? Beleza! Esperar os irmãos conectarem aí. Quero dizer para vocês que estamos com saudades, né, de estar perto do povo, estamos com saudade de estar com os irmãos. Essa semana nós fomos um pouco aí meio ousados, fomos visitar aí, fui buscar um presente que eu ganhei aí um biscoitinho de polvilho frito. Aí eu fui buscar, tomei um café, fiquei ali um pouquinho, mas nós não podemos abusar, amém? As autoridades nos orientaram a não sair de casa, então que você não venha estar todo momento na rua, amém? Glória a Deus. Estão todos aí participando, glória a Deus. Deus é bom o tempo todo, amém? Irmãos, eu não sei se todo mundo já entrou, não sei se todo mundo já está aí conectado. Eu quero passar alguns recados para os irmãos aí, amém? Um dos recados que eu quero passar, o mais importante, depois outras coisas a gente vai falando ao longo aí no WhatsApp da igreja, mas amanhã, segunda-feira, nós temos uma campanha para começar em nome de Jesus. Será 21 dias debaixo das asas do Senhor. Então eu quero desafiar você a entrar nesse jejum, amém? É um jejum que nós iremos começar junto com a Vinha, que também o pastor Aloísio vai iniciar amanhã essa campanha, esse jejum lá. Então nós também queremos começar aqui, porque para nós quanto mais oração, quanto mais jejum, quanto mais busca do Senhor, para nós melhor, amém? Então eu quero aí convidar você a estar conosco, a você fazer parte, participar conosco aí desse jejum, dessa oração, amém? Porque nós temos vivido um tempo aí, irmãos, que os meios de comunicação aí, as pessoas que não conhecem a Deus, elas estão percebendo aí de fato que o fim do mundo está chegando, o fim das coisas, a volta do Senhor está próxima, né? Então, são coisas que a mídia já se fala, né? Alguns já estão falando até no Apocalipse, né? Mas uma coisa que nós temos que ter em mente, isso já foi ministrado já há alguns dias na igreja, a respeito dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Então nós ministramos dizendo que já está solto, né? Nós sabemos, a Bíblia nos avisa sobre isso, e pelos rumores, pelas coisas que nós ouvimos, lá está dizendo que está solto, amém? Então, vamos dar um exemplo, o cavaleiro amarelo que está solto por esses dias, porque o cavaleiro amarelo é o 4º cavaleiro, e esse 4º cavaleiro, ele não é
digamos, amarelo de fato, amarelo. A Bíblia diz que é um amarelo esverdeado. E esse amarelo esverdeado é um amarelo da cor de defunto. Então ele vem trazendo morte, vem trazendo ali, espalhando morte através das epidemias, de pragas, de tudo isso que está acontecendo. Então nós estamos vendo aí que através desse cavaleiro está se espalhando aí essa pandemia, que é aí o Covid-19, o mais... que a doença é o Covid-19, mas o vírus é o corona. Então nós estamos vendo isso e a Bíblia nos mostra que isso não é obra do Senhor. Irmãos, uma coisa que eu quero ministrar para você: não fique olhando o que as pessoas estão postando, dizendo que isso é castigo de Deus, porque o povo não se volta para Deus, porque o povo abandonou o Senhor, não busca. Irmão, esquece isso. Isso não faz parte do nosso evangelho da graça. Isso não é o que o Senhor ele ministra para nós, o que o Senhor nos ensina, amém? Isso aí é apenas notícias, falas de pessoas que vivem na lei. A vontade do Senhor não é espalhar epidemia, não é espalhar doenças. Deus não faz isso. Jesus, ele nunca liberou enfermidade sobre a vida de ninguém para ensinar algo. Então, se Jesus não fez, nós também não vamos fazer. Por quê? Porque não é princípio nosso, amém? Então não ouça, não compartilhe coisas desse tipo, porque se você faz isso, irmãos, você está dando ouvidos às coisas do diabo, porque doenças vêm do diabo, vontade do Senhor não é. A Bíblia diz que Deus deu liberdade aí para esses cavaleiros andarem sobre a terra, e eles estão soltos, mas não é vontade do Senhor isso. Então não coloque isso como sendo vontade de Deus, porque não é. Não é vontade de Deus que o seu povo padeça, não é vontade do Senhor que o povo morra. Irmãos, infelizmente, pessoas podem perguntar nesse meio turbilhão, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Simplesmente porque nós moramos numa terra onde jaz o maligno. Então, aonde o diabo opera, nós estamos aqui nessa terra. Ele vai operar, ele vai fazer muitas coisas, mas nem sempre é a vontade do Senhor. Amém? Então está solto aí esse vírus aí através do cavaleiro amarelo, espalhando essa epidemia aí que começou lá em Wuhan, na China, e já está em 130 países. E aí muitos dizem que pelo menos 300 mil pessoas já foram infectadas e mais de 13 mil mortes no mundo inteiro. Mas por causa desses números aí já estima aí o número de 1 bilhão de pessoas confinadas aí em suas casas, amém? Mas além desse cavaleiro amarelo, também está solto também o cavaleiro preto, o cavaleiro negro. E o cavaleiro preto, ele está solto. Por quê? O cavaleiro preto, ele traz crises financeiras, crises econômicas. Então está solto. Então, além de nós enfrentarmos aí o cavaleiro amarelo, nós também estamos enfrentando o cavaleiro preto, espalhando a crise, amém? Trilhões de dólares já foram perdidos na bolsa de valores por causa da epidemia, e a economia está praticamente parado, o comércio tudo parado, e isso está gerando um grande caos, amém? Mas o resultado disso será uma recessão global, não é algo apenas numa cidade, num país, não, é global. Então o negócio está espalhado pelo mundo inteiro, e muitas empresas aí, após essa epidemia, provavelmente vai decretar falência. Então nós precisamos orar a respeito disso. São tempos difíceis, mas a epidemia, ela não é tão forte ou mais visível do que o medo das pessoas. O medo e o pânico é muito maior do que o corona. Então, irmãos, não se prenda ao medo, não seja medroso, não tenha esse problema, porque o medo é um problema número 1 nos dias de hoje, porque muitas pessoas estão lutando contra o medo da morte, o medo de ficar desempregado, de ficar doente, de perder alguém, de ficar sozinho. Então o medo está se espalhando no meio do povo. Então, por causa do medo, tudo isso está acontecendo, amém? Pessoas estão cheias de angústias, ansiedades, e nós temos uma resposta a tudo isso. Nós, como igreja, nós temos uma resposta. Deus é o melhor caminho, Deus é o melhor lugar. Então esses cavaleiros são espíritos malignos que Jesus já venceu eles na cruz do Calvário. Então não precisamos temer coisa alguma, porque o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos nossos pés a Satanás.
Creia nisso, meu amado. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo está conosco. Nós somos um povo especial a quem o Senhor deu autoridade para pisar a cabeça de serpentes e escorpiões. Você não tem que se amedrontar, você não tem que ter medo. Profetiza, declare a palavra sobre a sua vida, amém? Então, em tempos como esse, nós queremos nos levantar para orar. Quando nós oramos, os céus se abrem, as coisas acontecem, o Espírito flui e a fé do Senhor é liberada no seu coração, amém? O mundo pode estar de quarentena, mas nós estaremos de jejum e oração nesses dias. O mundo pode tremer aí de medo, mas nós habitamos no esconderijo do Todo-Poderoso. Então eu quero convidar você a se juntar conosco nesse jejum de 21 dias. Serão 21 dias debaixo das asas do Altíssimo, amém? Nós temos muita promessa de proteção que o Senhor nos dá e nós iremos nos apropriar por fé de todas elas nesses 21 dias, amém? Nenhum mal sucederá à sua casa, praga nenhuma chegará à sua casa, muitos podem ficar desempregados, mas você continuará trabalhando em nome de Jesus, amém? Quando esse tempo passar, você ainda será mais próspero do que você era, creia nisso, amém? Então nesses dias nós não iremos nos reunir no prédio, porque nós não podemos ainda nos reunir no prédio, amém? Mas nós vamos fazer uma série de atividades juntos, amém? Primeiro, o jejum. Como vai funcionar o jejum? Diferentemente de outras campanhas de jejum, dessa vez nós faremos um jejum parcial, amém? É um jejum que nós tiraremos aí algumas coisas. Então nesse tipo de jejum você vai continuar comendo normal, mas apenas vamos nos abster de alguns alimentos, amém? Então eu quero convidar você a fazer comigo aí, a estarmos juntos no propósito de se abster de carne vermelha, carne frango, carne de porco, você se abster dessas coisas, amém? Principalmente doces e refrigerantes, se abstenha de tudo isso. Então nós vamos fazer praticamente um jejum de Daniel, amém? Então eu quero convidar você a fazer esse jejum, nos abstermos de carne e doces. Então, qualquer tipo de doce de amendoim, doce de leite, pudim, esquece doce, por esses 21 dias apenas, amém? Então, os demais alimentos você pode comer livremente, então nós vamos tirar a carne e tirar os doces, que só por algum tempo, amém? Irmãos, aí alguns podem perguntar, mas e o ovo? Eu posso comer o ovo? Irmãos, nós não queremos que você sinta-se pesado por alguma coisa, sinta-se acusado, mas se você quiser comer ovo, irmão, fique em paz, fica tranquilo. Se você quiser comer o leite, tomar leite aliás, toma também e fique em paz, amém? Fique tranquilo, não fique com a sua mente pesada por conta disso, amém? Então eu quero convidar você a fazer esse jejum conosco. Então nós vamos fazer um jejum de Daniel, mas você querendo pode comer o ovo, pode tomar o seu leite aí, amém? Glória a Deus, mas não deixe o achocolatado de lado, leite puro ou adoçado com açúcar, amém? Então, vamos nos abster de alguns alimentos aí por 21 dias, ok? Nós estaremos aí ministrando o livro do pastor Aloísio, 21 dias debaixo das suas asas. Irmão, são 21 ministrações de promessas, de proteção que o Senhor tem ali nas Escrituras para nós. Nós vamos meditar em um capítulo por dia. E eu creio, irmãos, que a proteção do Senhor, o Senhor enviará os seus anjos para cuidar de nós, amém? E cada membro nosso vai ficar livre dessa maldita enfermidade em nome de Jesus. Creia nisso, amém? Nós vamos fazer as ministrações, irmãos, aqui igual nós fazemos aqui pelo Face, amém? Então, a partir de amanhã, às 7h30, eu estarei aqui ministrando a palavra, a primeira palavra da manhã do nosso primeiro dia de jejum, amém? E nós vamos fazer diferente, eu já não vou começar aqui com vocês na palavra. Antes disso, eu já vou começar a live, mas nós declarando, confessando a palavra do Senhor sobre a nossa vida, amém? Então eu vou estar enviando no grupo da igreja, vou estar colocando aqui no Face, para você estar também declarando a palavra do Senhor. 21 dias, nós temos 21 palavras de confissões aí para nós fazermos durante esse dia. Então eu vou estar colocando aqui e quando começar a live, nós vamos começar orando e profetizando, confessando a palavra do Senhor sobre a nossa vida, amém? Glória a Deus. Então nós estaremos aqui
às 7h30. Então nós vamos orar, obviamente, pela confissão da palavra, vamos ter o momento da palavra, e nós também queremos orar pelos os seus alvos pessoais. Então nós vamos orar pelo seu emprego, nós vamos orar pela sua saúde, você vai orar pela sua vida financeira, pela sua família. Vai ser um momento onde nós iremos orar, e você vai aí colocar as mãos aí sobre a sua família, você homem, colocar as mãos sobre a sua família e profetizar sobre elas em nome de Jesus. Mães, vocês vão orar sobre os seus filhos, profetizando aí a glória do Senhor, profetizando as promessas sobre ele, amém? Glória a Deus. E eu quero desafiar você também, irmãos, a nós fazermos a ceia do Senhor todos os dias. Como vai ser? Mas o obreiro não vai estar aqui, o meu líder não vai estar aqui para ministrar a ceia. Irmãos, não precisa estar propriamente uma pessoa, obreiro, líder aí na sua casa para ministrar a ceia para você. O que nós iremos fazer? No final da palavra e da oração, você vai pegar o pão. Mas que pão? Irmão, pão feito de trigo. Ou seja, pode ser o pão francês, pão de forma. Você vai cortar em pedaços pequenos, você vai separar o seu suco de uva, vai deixar aí, não tem problema, pode ser numa xícara, não importa a quantidade, irmão. Você vai distribuir entre a sua família. Então você, homem, quando nós formos orarmos, apresentando os elementos da ceia, você vai pegar ali os elementos e você vai segurar e você vai orar. Você que é homem, amém? Você que mora sozinho, você pegue. Se tem mais pessoas solteiras, então aquele mais experiente, que tem mais tempo na fé, ele vai ali segurar. E para quem é a ceia? Para quem é filho, se você é batizado. Se você não é batizado, eu não aconselho você a tomar da ceia, porque a ceia é para aqueles que já entregaram a sua vida, é batizado conforme o Senhor ele nos ordena, e aí você tem o direito ali de participar da ceia, então você participa. Mas se você não é batizado, você não vai poder participar da ceia, amém? Então não faça na sua casa se você não é batizado, amém? Irmãos, esteja conectado, estamos confinados, mas não desconectados, amém? Então esteja sempre atento aí no Face, esteja sempre atento aí no WhatsApp, nós mandamos palavra, vamos ler, profetiza, manda versículo para os irmãos aí estar acompanhando em nome de Jesus aí, amém? Então seja prudente, irmão, precisamos ter bom senso e procurar seguir todas as recomendações das autoridades sanitárias. Então, obviamente, nós estamos evitando a propagação do vírus. Então, fique atento, obedeça. Se você tiver lavar as mãos, lave as mãos. Não fique andando na rua, não fique passeando. Vamos seguir todas as orientações, amém? Conforme nós ali estivermos vendo ali as noticiários, siga. Não, nós, que nem o pastor Luiz fala, nós somos ovelhas e nós somos dóceis. Então nós não resistimos à autoridade. Amém, irmãos? Tem muitos aí que nós ouvimos aí falar, não, que isso deveria ser assim, isso está errado. Irmão, se está certo ou se está errado, para nós não é importante nesse momento, amém? Nós somos ovelhas, ovelhas se submetem às autoridades. Então, se nós temos autoridade dizendo que não é para fazer culto, nós não iremos fazer culto, não vamos ficar passeando, amém? Então, essa é uma oportunidade para você fazer esse jejum, a oportunidade de fazer da sua casa uma extensão da igreja, amém? Então, você precisa impor ali de fato as mãos sobre a sua família e profetizar sobre ela. Então, expelindo todo o ataque maligno da sua família. Esse é o tempo em que cada casa será de fato a extensão da igreja, como nós temos aí a nossa visão. Que cada casa é uma extensão da igreja e cada crente é um ministro. Então você foi chamado para ser ministro. Então Deus vai usar a sua vida. Comece na sua casa, seja o sacerdote do seu lar. Amém? Então, leia pelo menos um capítulo da Bíblia por dia. Nós temos nosso plano de leitura que nós colocamos aí, lê 3 capítulos por dia. Acompanhe aí a nossa leitura. Nós vamos colocar aqui no Face. Você que ainda não está participando, quer participar, eu vou pedir para o irmão Ricardo ele postar aí no Face o plano que nós estamos fazendo de ler o Novo Testamento, amém? Nós estamos começando aos poucos aqui com os irmãos ao Novo Testamento. Essa semana nós lemos aí alguns capítulos de Mateus. Então nós vamos colocar no grupo da igreja para você acompanhar o que nós já lemos durante essa semana e também já colocar os capítulos seguintes da próxima semana. Então você vai estar reunido com a sua família, lendo o capítulo ali com eles, ali
aí compartilhando com eles a palavra, amém? Glória a Deus. Então esse jejum é para nós, esse jejum é para todos nós. Você pode participar aí na sua casa também, amém? Então não esqueça, amanhã nós estaremos começando o jejum, nós estaremos aqui às 7h30, trazendo uma palavra, orando, lendo a palavra, confessando a palavra, declarando sobre a nossa vida, trazendo a palavra do livro, e também nós vamos estar orando pelos alvos pessoais, e no final nós iremos estar ceando, amém? Glória a Deus. Então vamos à nossa palavra, amém? Glória a Deus. Vamos lá. Abra sua Bíblia aí em Salmo 91. Salmo 91, amém? Verso 1 e 2. Abra sua Bíblia aí. Salmo 91, verso 1 e 2, amém? Todos acharam aí? Olha o que diz a palavra do Senhor em Salmo 91. Todo mundo conhece esse salmo, né? Salmo 91 é aquele que ficava aberto na sua casa, lá na estante, e ali você deixava ele aberto para trazer proteção, mas ele aberto não dá nada. Você precisa declarar ele, nós iremos fazer isso agora, amém? Salmo 91, verso 1 e 2 diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, amém? Glória a Deus. Curva a sua fronte, vamos orar ao Senhor, amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, apresentar, Senhor, as nossas vidas diante do Senhor. Pai, nós queremos orar por essa palavra, que o Senhor, ó Deus, venha falar ao nosso coração nesse momento. Deus amado, Deus querido, que o Senhor venha trazer revelação, sabedoria no meio do teu povo, sobre aqueles que estão ouvindo essa palavra neste momento. Pai amado, que o Senhor venha entrar em cada coração, em cada lar nesse dia, Senhor. Ó Pai, venha derramar fé, derramar, Senhor, a tua glória sobre cada lar. Em nome de Jesus, nós profetizamos revelação da tua palavra em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós temos vivido aí esse surto dessa gripe, né? E o medo que tem se espalhado pelo mundo aí através dessa gripe, né? Muitas pessoas morreram e momentos assim precisamos ter fé e descansar no esconderijo do Altíssimo. E essa é a palavra, você viu ali no nosso folder que nós colocamos aí em todos os lugares. Irmãos, a palavra de hoje, eu quero falar com você sobre o esconderijo do Altíssimo, amém? Então, nós precisamos entender que durante todo esse período nós precisamos estar no esconderijo do Altíssimo, amém? Então, momentos assim, promessas iguais a essa que está aqui em Salmo 91, esse momento é propício para esse salmo, amém? Então, nós seremos protegidos, você precisa acreditar nisso. O Salmo 91, ele não tem nenhum poder se você deixar apenas ele aberto, mas quando você declara com fé, as coisas aqui escritas vai acontecer sobre a sua vida. Então, enquanto as pessoas estão angustiadas, enquanto as pessoas estão com medo, irmãos, nós temos que ter a certeza que nós somos guardados pelo Senhor. Nós temos que ter a certeza de que Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso baluarte, Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso. Você precisa acreditar nisso, irmãos. Há um poder aqui nesse salmo, amém? Então, a notícia, a nossa fé é nutrida pelo o tipo de alimento que entra em nossa alma, que nós permitimos entrar em nossa alma. Então, se a nossa atenção está sempre no noticiário, nas mídias sociais, o que vai acontecer comigo e com você? Irmão, se você fica lendo noticiários, se você fica ouvindo notícias, o que acontece aqui, acontece ali, eu vou dizer algo para você, meu amado. Você vai ficar amedrontado, você vai ficar temeroso e você não vai nem sair da sua casa, nem para ir no mercado comprar alguma necessidade que você tenha, alguma coisa. Então, irmãos, tome cuidado no que você está ouvindo, tome cuidado no que você liga a sua TV.
Eu ainda continuei trabalhando essa semana que passou, a semana inteira eu trabalhei. Mas se eu ficar preso no que quem morreu, aonde, quantos contaminados, tudo que está acontecendo, eu não sairia nem para ir trabalhar. Então eu tenho que ter esse pensamento. Espera aí, eu saio para trabalhar porque o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. Nele eu estou guardado e aonde eu estiver trabalhando, mal nenhum chegará à minha vida, porque o Senhor, Ele vai guardar a minha vida. Então eu preciso crer, eu preciso ter isso na minha vida, amém? Então tome cuidado com o alimento que está entrando na sua alma, querido. Os alimentos que entram vai de fato, de alguma maneira, se for alimentos ruins, vai te prejudicar, vai te fazer parar, não vai deixar você viver. E Jesus, Ele trouxe vida e vida em abundância para nós, e não deixa essas coisas paralisarem você, amém? Então ponha os seus olhos naquilo que o Senhor Jesus conquistou na cruz do Calvário, e o seu coração se encherá de fé. O que Jesus fez na cruz do Calvário? Isaías, ele é muito bem explicado quem era o Messias, o que ele viria fazer. Isaías diz que ele levou sobre si as nossas dores e nossas enfermidades, o nosso castigo hoje, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então olha o que Isaías fala a respeito de Cristo. Tudo isso Cristo conquistou na cruz, e é nisso que eu tenho que me apegar. Se Jesus levou sobre ele tudo isso, por que eu vou ter medo? Não tenha medo, então não fique temeroso. Deus é contigo, Deus vai estar sempre contigo, e Ele quer sempre o melhor para você, amém? Então, aquele que habita no esconderijo Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem eu confio. Irmãos, a palavra aqui que está no verso 1 aí, a palavra habitar no original é uma palavra hebraica no original que quer dizer yashabá, que quer dizer sentar. Olha que tremendo isso, aquele que senta no esconderijo do Altíssimo. Assim, aquele que habita é o que se assenta e descansa no esconderijo do Altíssimo. Irmãos, essa palavra é uma palavra tremenda, porque nós não apenas não moramos, mas nós sentamos. E você só senta onde você quer descansar, aonde você tem confiança e você quer permanecer ali, sim ou não? Então uma visita, quando vem à nossa casa, quando ele senta, então quer dizer que ele vai ficar por um pouco de tempo. Agora, quando ele fala, não quero estar, então ele quer uma visita apenas rápida. Então se a palavra do Senhor nos diz aqui que nós, aquele que habita, aquele que se assenta, então quer dizer que nós vamos sentar lá diante do Altíssimo e ficar lá guardados, protegidos. Você crê nisso? Diga um amém aí, escreva um amém aí, para nós estarmos aí. Entra aí e vai aí nos ajudar, auxiliando aí, vai mandando uns amém, vai mandando aí, nos ajude aí, compartilhando aí, amém? Então, nós precisamos crer nisso. Então, nós vamos estar sentados ali. A maneira como o Senhor quer que nós desfrutemos de proteção é entrando no descanso. Ou seja, nós precisamos estar descansados ali diante do Senhor. A sua proteção, a sua paz, todas as bênçãos fluem em nossa vida quando nós temos paz e descanso, quando nós descansamos nele. Ou seja, não precisa você andar ansioso, não precisa você andar angustioso, não precisa você ficar aí amargurado. Fica em paz, tenha ali descanso, descansa no Senhor. Deixa Ele que Ele irá falar ao seu coração, deixe que Ele vai fazer todas as coisas em nome de Jesus. Apenas descanse, irmão. O coronavírus está aí, descanse, você será protegido em nome de Jesus. Perdão, amém? Nós somos protegidos quando nós habitamos no esconderijo do Altíssimo. Mas o que significa habitar no esconderijo do Altíssimo? Aonde é esse lugar, meus amados? Ore para que o Senhor abra os seus olhos nesse momento e você possa ter a revelação aí enquanto nós estamos meditando nessa palavra. Porque o Senhor, Ele quer fazer você habitar no esconderijo do Altíssimo, amém? Quando é então que eu estou ali no esconderijo do Altíssimo? Quando eu estou habitando lá? Primeiro, habitar no esconderijo do Altíssimo é ter revelação de Deus como El Elyon.
Então, isso aqui você vai ver no Antigo Testamento muitas palavras a respeito do Senhor. O Senhor, ele é o El Shaddai, ele é o Adonai, é o El Elyon, é o Yahvé. Então essas palavras, eles vão mostrar ali o caráter de Deus, vai mostrar ali o que Deus é, amém? Então, quando nós queremos entrar, habitar nesse esconderijo, nós precisamos entender quem é o Deus El Elyon, amém? Então a primeira menção que foi feita, nós sempre olhamos a Bíblia nesse sentido. Quando foi a primeira vez que essa palavra foi mencionada? Porque a primeira vez que a palavra é mencionada, o sentido que ela foi mencionada na primeira vez, ela vai dar sempre o mesmo sentido a todas as outras que ela for mencionada. Então, essa é a lei da primeira menção, amém? Então, ela foi dita lá em Gênesis capítulo 14. Foi a primeira vez que a palavra El Elyon aparece, Deus Altíssimo, amém? Quando Abraão ele retornava da guerra contra 4 reis, a Bíblia diz que Melquisedeque lhe saiu ao encontro, amém? Melquisedeque era sacerdote de El Elyon. Então, se você pegar a Bíblia no original, e se você quiser, aí eu vou até te passar, tem uma aqui que eu uso, que é uma Bíblia chamada MySword. E essa Bíblia MySword é um aplicativo, uma Bíblia para celular, e ela tem diversas traduções da Bíblia, desde King James, JFA, Almeida, Revista Atualizada, Revista Corrigida, Nova Tradução da Linguagem de Hoje, NVI, Nova Versão Internacional. Tem muitas traduções da Bíblia, muitas versões, amém? Porque algumas têm uma maneira muito mais fácil de explicar. Por exemplo, a Nova Tradução da Linguagem de Hoje, ela traz uma linguagem melhor para a pessoa ali entender. Então eu tenho essa Bíblia que ela me mostra as palavras no original, como era no original. Então, lá no capítulo 14 ali de Gênesis, lá no verso 17, a Bíblia diz o seguinte: após voltar Abraão de ferir a Quedorlaomer, e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Safé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão e disse: bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Aqui também é a primeira vez que a palavra dízimo aparece. Então, tanto a primeira vez com a palavra Elion, também como o dízimo, amém? Então aqui a palavra diz que o Melquisedeque, que era rei de Salém, ele trouxe pão e vinho para Abraão, mostrando ali a Santa Ceia. Oh, essa aqui é a primeira vez, primeira menção da Santa Ceia está aqui também, porque trouxe pão e vinho. Pão e vinho é a nossa Santa Ceia, amém? Porque aqui mostrando que Melquisedeque era um tipo de Cristo. Então, quando de fato Abraão reconheceu que ele era de fato um sacerdote do Deus Altíssimo, e a palavra Deus Altíssimo ali é a palavra a qual nós estamos referindo, Deus como El Elyon, é o Deus Altíssimo. Então Abraão reconheceu o que ele fez, obviamente ele adorou e ele entregou o seu dízimo, ok? Então essa é algo também que você pode pegar sobre a sua vida. Como assim? Irmãos, o dízimo é para aqueles que entendem o que é o dízimo, amém? Quando você entende que Deus ele é o Deus Altíssimo, você tem uma revelação de quem Deus é na sua vida, você automaticamente entrega o seu dízimo, porque você reconhece quem é Deus. Então, Abraão reconheceu e entregou o dízimo, amém? Então, mas eu não quero falar de dízimo, eu não quero falar desse momento, eu quero falar para você da palavra El Elyon, o Deus Altíssimo, amém? Então a palavra Salém, aqui que Melquisedeque ele era rei de Salém, a palavra Salém, no original, ela vem da palavra Shalom, que significa paz. Amém? Então, Melquisedeque, ele era rei da paz. Então, o que claramente aponta para Jesus, ele é o príncipe da paz. Oh, como Deus é poderoso, como a palavra do Senhor ela é gloriosa, irmãos. É muito tremenda a palavra do Senhor, mostrando aqui que de fato Melquisedeque era o tipo de Cristo, porque ele é o príncipe da paz. Então Melquisedeque era o rei de Salém, e Salém quer dizer paz, amém? Então o livro de Hebreus declara que o Senhor Jesus
é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E o nome Melquisedeque, sabe o que significa? Rei da justiça, rei de justiça. Olha que tremendo, o rei de justiça, ele é rei da paz. Amém? Então aqui já nos mostra que esse rei trouxe a Abraão pão e vinho apontando para a ceia. Mas antes de o Senhor vir e morrer, Deus já havia estabelecido o seu propósito de nos tratar de acordo com a nova aliança, a aliança feita no sangue do Cordeiro, através da Santa Ceia. Amém? Então nessa passagem, onde está a primeira menção de El Elyon, encontramos também a primeira menção da ceia do Senhor e também do dízimo. Amém? Então é uma palavra tremenda, e quando nós habitamos nesse esconderijo do Altíssimo, nós entramos em 4 níveis de descanso. Eu quero colocar para você 4 níveis de descanso. O primeiro é o descanso espiritual. O seu espírito vive em paz. Quando é que meu espírito não vive em paz? Irmãos, a paz, quando nós dizemos na nossa igreja, nós costumamos saudar os irmãos com a graça e a paz, porque nós entendemos que a consequência da graça é a paz. No momento que eu recebo graça do Senhor, a paz de espírito, a minha paz interior, ela vem sobre a minha vida, amém? Então, como é que é o descanso espiritual? Ele é o rei da paz. Ele é o rei que nos guarda. Então, espiritualmente, nós estamos tranquilos, porque o nosso espírito está em paz com Deus. Se o meu espírito está em paz com Deus, então eu tenho descanso espiritual no Senhor. Eu não preciso tentar me justificar, eu não preciso tentar cumprir as leis, porque eu não vou conseguir, e o meu espírito fica em paz, porque Jesus já fez isso, ele já cumpriu todas as coisas, e ali eu posso descansar espiritualmente nele. Amém? O segundo descanso que nós temos aqui é o descanso no corpo, porque ele serviu a ceia e o pão, aponta para o corpo de Cristo, então, e que recebeu o castigo em nosso lugar. Então ele serviu a ceia, trouxe o descanso. Jesus, ele sofreu tudo por nós, e o nosso corpo tem descanso, porque, irmãos, a ceia para nós, o sangue, todo mundo entende o significado do sangue, a remissão do pecado, foi derramado por nós, o sangue de Cristo é o que nos cobre, mas o pão é para a nossa cura. Então, se o seu corpo está cansado, o seu corpo está enfermo, irmão, se você é batizado, tome a ceia. Se você está morrendo espiritualmente, você é uma pessoa que conhece a palavra, é batizado, e você está afastado dos caminhos do Senhor, está triste, tome a ceia. Porque a ceia é cura para a sua vida, cura física, cura espiritual, cura emocional. Toda vez que você toma da ceia, você renova a sua aliança e a cura vem sobre a sua vida. Você consegue entender? Muitas pessoas que se achegaram a Deus, voltaram para Cristo, que eu conheço, muitas que se desviaram e voltaram começando tomando a ceia. No domingo seguinte, com certeza ele estava lá novamente, porque a ceia te dá alimento e cura, amém? Então não foi diferente aqui. Então assim nós podemos crer por uma vida saudável, porque nós temos descanso no nosso corpo, amém? O outro descanso é o descanso da alma, porque o cálice aponta para o sangue que nos livra de toda condenação. Uma alma que vive todo momento condenado, vive sempre acusado, vive sempre sendo apontado, é uma alma que ela não tem descanso, ela não vive em paz. Mas Deus, ele quer nos dar esse descanso, Deus, ele quer nos dar essa paz na nossa alma, porque ele pode fazer todas as coisas, amém? A condenação nós não temos, porque Cristo levou sobre ele toda a nossa condenação. Então a sua alma pode viver em paz. Então aquieta a tua alma, porque toda a condenação, toda a morte, Jesus já levou sobre a cruz e você está livre dela. Consegue entender? E o quarto descanso é o descanso financeiro. Esse aqui é o mais difícil, acreditar sempre no Senhor. Meu Deus, como é difícil num tempo igual a esse nós colocarmos nossa confiança no Senhor, as nossas finanças nas mãos dele. Mas eu quero dizer para você, Abraão, por que ele teve o descanso financeiro? Porque Abraão, ele deu o dízimo em reconhecimento que o Senhor era o seu provedor. Então, por que eu dou o dízimo ao Senhor? Primeiro, eu reconheço ele como sendo Deus Altíssimo. E ele é o Deus Altíssimo e automaticamente ele é na minha vida o meu Deus provedor. Se ele é que
Ele vai me sustentar, me trazer ali o meu sustento, Ele vai prover todas as coisas, então eu entrego meu dízimo sem nenhum problema, eu entrego meu dízimo sem nenhuma interrogação, eu entrego meu dízimo sem nenhum questionamento, porque eu sei, é o meu dízimo, ele vai suprir todas as coisas. E nós temos ouvido tanto testemunho aí de irmãos que têm sido fiéis ao Senhor e o Senhor tem abençoado grandemente. Então não desvie o teu foco, irmãos, é em reconhecimento, a tua vida financeira precisa estar entregue nas mãos do Senhor e deixa Ele fazer todas as coisas. Tem coisas que você não vai entender agora, mas lá na frente você vai entender o que Deus fez e o que Ele trabalhou e o que Ele vai fazer na sua vida. Então fica tranquilo, fique em paz, deixa Deus controlar as suas finanças, amém? Glória a Deus. Então esconderijo é o lugar onde você está protegido do seu inimigo, onde os olhos do inimigo não te alcançam. Se você estiver no esconderijo do Altíssimo, mesmo no meio da adversidade, você terá paz, porque você sabe que o inimigo não vai te alcançar, o inimigo não vai estar lá te perturbando, o inimigo não vai estar lá querendo te perseguir, querendo tirar a sua paz. Então creia nisso, amém? Então mesmo em meio ao medo da morte, você desfrutará do descanso ao saber que foi perdoado e que nunca mais haverá condenação sobre a sua vida. Mesmo que no meio da pandemia, mesmo a essa pandemia que está acontecendo, você será preservado. O Senhor, Ele tem saúde e tem cura para a sua vida, amém? Mesmo em meio à crise, você continuará entregando ali as suas ofertas, os seus dízimos. Por quê? Porque você sabe que o Deus Altíssimo, Ele é o seu provedor, amém? Deus, Ele nunca deixou faltar. Irmãos, isso é palavra, isso é promessa do Senhor. Deus, Ele fala na sua palavra que o justo, ele nunca vai mendigar o pão e nem a sua descendência. Creia nisso, tome posse disso. Você nunca vai ali mendigar o pão, porque Deus tem promessa sobre a sua vida, amém? Glória a Deus. Segunda coisa, habitar no esconderijo do Altíssimo é ter revelação de Deus como El Shaddai. El Shaddai você conhece, sim ou não? Todos conhecem aí Deus como El Shaddai. Então vamos à lei da primeira menção novamente. A primeira menção de El Shaddai também foi na vida de quem? Abraão. Abraão experimentou muitas coisas no Senhor. Então, lá em Gênesis capítulo 17, verso 1, você está com a sua Bíblia aberta? Eu estou com a minha aqui aberta. Então deixa aberta aí a sua Bíblia. Lá em Gênesis capítulo 17, verso 1, ele diz: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Aonde é que está a palavra El Shaddai aqui nesse verso? Está justamente no Todo-Poderoso, porque de fato Deus, Ele é o Todo-Poderoso, amém? Então aqui Abraão teve essa revelação. Deus, ele se apresentou a ele como sendo Deus Todo-Poderoso, e não foi somente aqui. 2 capítulos antes, no capítulo 15, ali Abraão, ele creu no mesmo evangelho que nós cremos, que é boas novas. Deus trouxe boas novas a ele, dizendo que ele seria pai de multidões, e de fato Deus abençoaria ele sobre a famílias da terra, sobre a vida dele seria abençoado todas as famílias da terra. Deus trouxe boas novas, Deus trouxe esperança, Deus trouxe novidade sobre a vida dele, e nós temos essa novidade sobre nós, porque Deus fará de nós também pai de multidões. Deus fará de nós também pregadores da palavra. Deus fará de nós também aquele a qual levaremos alimento, e pessoas serão abençoadas através das nossas vidas. Você crê nisso? Então, através de nós, pessoas serão alcançadas. Então, aqui no capítulo 15, Abraão creu, amém? E ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça, ou seja, foi reconhecido como justiça. Ali no verso 15 ao verso 6, quando Deus anima Abraão, que ele promete um filho, a palavra do Senhor diz que depois dos acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abraão dizendo, numa visão, e diz: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor, que me haverás de dar se eu continuo sem filhos? Aqui, até o verso 6, Deus está ali falando com ele.
Abraão ainda não tinha filhos, ele não tinha nenhum filho. Mas Abraão chegou aqui, ele falou: Senhor, mas como é que eu haverei de ser abençoado se o Senhor, meu galardão será grande? Se eu não tenho filho, o único meu é o Eleazar aqui, que ele fala aqui, o Damasceno, aqui, Damasceno Eliezer, e ali a minha mão não me deu descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Logo o Senhor disse a ele: não será esse o teu herdeiro, porque você terá um filho, você será pai novamente. Olha que tremendo. E ali a palavra do Senhor diz que pela fé ele creu nisso. E ali foi imputado no verso 6, e creu no Senhor, e isso lhe foi reconhecido para a justiça. Irmãos, nós somos conhecidos do Senhor quando nós temos fé nele. Você precisa ter essa fé que ele é o Deus Todo-Poderoso, declarar o Deus Todo-Poderoso sobre a sua vida, amém? Então esse texto é mencionado em Romanos lá e em Gálatas como base do Evangelho da Graça. Então nós somos justificados pela fé, independente de obra. Deus, ele não justifica você dos seus pecados, dos seus erros, pelas coisas que você faz. Não, essa semana eu fui bonzinho, eu não pequei, essa semana eu cumpri os mandamentos, então eu estou justificado pelo Senhor. Não é assim que funciona. Nós somos justificados pela fé, não é por obras. Então o Evangelho da Graça, nós dizemos isso, não é pelo que você faz, é pelo que o Senhor quis fazer na sua vida, é por fé, justificados pela fé, amém? Então, para estar no esconderijo do Altíssimo, você precisa acreditar que você é justificado pela fé, você precisa crer no Evangelho do Senhor, amém? Mas no capítulo 16 aqui de Gênesis, nós vemos aqui, nos deparamos com um problema, Agar. E aqui Agar, ela é uma serva que foi dada a Abraão quando ele saiu do Egito ali, amém? Então, ela tem ali, ele tem uma serva chamada Agar. Então, quando Deus faz a promessa à sua mulher, Sarai, que na época ainda era Sarai, Deus não havia mudado o nome de Abrão e nem o de Sara, então era Sarai. Ela pegou e falou: olha, Abraão, está ali a minha serva. Então, se Deus falou que você terá um filho, está ali a minha serva. E aí a palavra do Senhor diz que ele foi e teve um filho com Agar. Amém? Então, Agar não era ali a ideia do Senhor, de Deus, não. Ela era escrava de Abraão. Quando ele desceu ao Egito, foi dado a ele. E ela deu à luz a Ismael. Então, no livro de Gálatas, Paulo explica que Agar simboliza a lei e Ismael representa a carne, mas a graça é representada por Sara. Muitos dizem assim: eu sou filho de Deus. Todo mundo diz isso, sim ou não? Muitas pessoas dizem isso: eu sou filho de Deus. Mas aí eu faço uma pergunta para você: e quem é a mãe? Você é filho de Deus, mas quem é a mãe? Nós precisamos entender isso. Então, Deus fez uma promessa a Abraão, ele seria pai, e Abraão está ali na genealogia de Cristo, faz parte da linhagem. Mas quem é a mãe? É aí que está o segredo. Abraão era casado com Sarai, na época era Sarai, depois foi mudado para Sara, e Sara representa a graça, irmãos, não é Agar, ela representa a lei e Ismael a carne, ou seja, toda vez que nós fazemos algo baseados na lei, com a nossa vontade própria, nós estamos saindo debaixo da graça do Senhor, estamos entrando na lei novamente. Então, todo mundo é filho de Deus, mas nem todo mundo está debaixo da graça, nem todo mundo está debaixo da promessa. Então você precisa entender quem é a mãe. A mãe tem que ser Sara, que representa a graça. Não é nada feito pela força do braço, não é nada feito pela lei, cumprindo os mandamentos, não. É simplesmente pela fé. Com Deus as coisas são feitas pela fé. Então, uma vez que somos justificados pela fé, irmãos, precisamos ter cuidado para não voltarmos para a lei. Nós temos que ter cuidado para não andarmos em lei novamente, que representa Agar. Agar precisa estar sujeita a Sara, assim como a lei precisa estar submissa à graça. A lei, ela vai estar sempre submissa à graça, amém? Em outras palavras, podemos dizer que uma vez justificados pela fé, não volte a andar confiado na lei.
Se você anda pela fé, uma vez justificado pela fé, não ande baseado no seu merecimento. Ah, eu ouvi a palavra hoje, eu mereço uma bênção. Eu fui para o culto hoje, eu mereço uma bênção. Eu li a palavra, eu mereço algo. Não, com Deus não tem nada de merecimento. Nós não merecemos nada. O que nós merecíamos, Jesus ele levou no nosso lugar, que foi aquela morte de cruz, as chicotadas, todos aqueles açoites. Aquilo nós merecíamos. Então, se nós fôssemos receber o que nós merecíamos, seria a morte. Então Jesus trocou a nossa vida pela dele. Hoje nós temos vida por causa de Cristo. Ele era de fato merecedor da vida. Então não ande ali tentando se justificar, tentando fazer algo pela lei. Não tem como. Não pensa nisso. Amém? Uma vez que você anda na graça, ande sempre na graça. Esqueça a lei. Amém? Abraão agiu confiado na carne. Isso lhe custou 13 anos. Até que teve revelação de Deus como sendo todo-poderoso, Deus El Shaddai. Se queremos estar no esconderijo do Altíssimo, então nós precisamos ser justificados por fé e libertos da lei. E o que significa isso? Não confie na sua força, não dependa da sua força, não dependa dos seus méritos. Descanse unicamente e exclusivamente em Cristo. Então no capítulo 17, lemos que o Senhor apareceu a Abraão quando ele tinha 99 anos. Mas no verso anterior que nós lemos, Abraão tinha 86, quando nasceu Ismael. Então, meus amados, isso significa que Deus ficou 13 anos sem falar com Abraão. Imagina Deus ficar 13 anos sem falar com você, sem te dar um sinal, sem demonstrar nada. Irmãos, isso seria uma catástrofe. Isso seria... não tem nem como cogitar ou pensar nisso, amém? Então, Deus ele ficou 13 anos, porque Abraão ele agiu na carne. Então, Deus teve que se mostrar como um todo-poderoso. Então, o que o Senhor fez? Todos nós precisamos chegar ao ponto de desistir do agir da nossa força, confiados em nossa habilidade. Então, o Senhor só se achegou novamente a Abraão quando Abraão não tinha vigor mais para ter filho. Quando ele chegou com 99 anos, então ele não tinha mais vigor para ter filhos. Então Deus falou, agora sim, agora eu vou agir. E nasceu ali Isaac, que é o filho da promessa que Deus prometeu. Amém? Terceira coisa, irmãos, habitar no esconderijo do Altíssimo é ter revelação de Deus como Yehová, Elohim e Yeshua. Amém? No verso 2 de Salmo, ali nós encontramos mais de 2 nomes de Deus. Nós encontramos Yehová e Elohim. Então, quando a palavra do Senhor diz aí no verso 2 aí de Salmo 91, diz o Senhor, a palavra Senhor aqui está no original com a palavra Yehová, meu refúgio, meu baluarte. Deus, aí está outra palavra aqui, Deus meu. O Deus aqui é Elohim, em quem eu confio, amém? Então no capítulo 1 de Gênesis nós encontramos o nome Elohim, que significa Deus, o Deus Criador. Então, de fato, na minha Bíblia aqui, no original, a palavra aqui, Yehová, significa o verdadeiro. Olha que tremendo isso. Quando a palavra aqui diz o Senhor, aqui ele está dizendo como sendo o nome próprio de Deus, aquele que existe. Ou seja, Deus, quando ele coloca aqui, diz o Senhor, aquele que existe, não há outro Deus a não ser esse. Esse é o Deus verdadeiro, ele existe, ele não é falso, não é um Deus inventado. Ele é aquele que existe. Então, ali vai trazer um Deus ali que existe. A palavra Elohim significa Deus. Então, o Deus Criador, Elohim, ele está ali no plural, indicando que Deus ele é triuno. Se você for olhar no original, ele vai falar que é uma palavra que são deuses no plural. Então, é o mesmo Deus. Deus é unicamente, é um. Deus é um, mas ele se manifesta em 3 ali, como Filho, como Espírito e como Pai, amém? Então Deus ele é um ser triuno, ele é um Deus único, um único Deus que ele se manifesta em 3 formas, Pai, Filho e Espírito Santo, amém? Então não existe outros deuses, ele é o único, amém? Mas no capítulo 2 de Gênesis, no momento em que o homem entra em cena, o nome Senhor, Deus,
já vai estar como Jeová Elohim. Isso acontece porque o nome Jeová está relacionado à aliança de Deus com o homem. Então Deus é o Deus de aliança. Quando declaramos, direi ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, estamos na verdade declarando o Senhor, aquele que existe e aquele que é o Deus triuno. Amém? Então a palavra do Senhor nos diz isso. Então todos esses nomes são importantes para nós conhecermos o Senhor, mas existe um. E a principal revelação está no final de Salmo, que diz: saciá-lo-ei com longevidade e mostrarei a minha salvação. E você sabe o que é a palavra salvação em hebraico? Exatamente, é a palavra Yeshua, ou seja, é o próprio nome de Jesus. Jesus, ele é a salvação. Amém? Então nós vamos encontrar a palavra Yeshua aqui de fato. Então, uma vez que você recebe Jesus como o Salvador, recebe o Salvador Yeshua, Jesus, você nasce de novo e o Pai vê você em Cristo agora. E você está salvo, protegido, seguro nele. Amém? Você lembra do dilúvio? Ontem eu estava conversando com o Ricardo a respeito do dilúvio, né? E olha aqui o dilúvio aqui, Ricardo. Então, você lembra do dilúvio? Noé, ele foi salvo do dilúvio, você lembra disso? Noé, ele não era perfeito, amém? Mas Deus o via como justo, não por causa das suas obras, não por causa do que ele fazia, mas por causa da sua fé. Noé foi uma pessoa que teve fé no Senhor, amém? Então, pela fé, olha os heróis da fé. Capítulo 11 de Hebreus, ele fala a respeito dos heróis da fé. Então ele vai trazer muitos ali heróis que pela fé fizeram algo. Então, pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Quando o dilúvio veio, irmãos, todos que estavam fora da arca morreram, e Noé e a sua família foram guardados e salvos porque eles estavam dentro da arca. A arca, ela é um tipo de Cristo, amém? Então nós lemos no Antigo Testamento, encontrando Jesus agora no Antigo Testamento, perdão. Amém? Então, quando você olha para a arca, você vê a arca como um tipo de Cristo. Todos que estavam dentro da arca foram salvos. Então, quando nós, de fato, estamos inseridos em Cristo, todos aqueles que estão em Cristo serão salvos. Então, não é questão de religião, irmãos. É questão de palavra, é questão de estar escrito. Nós precisamos estar em Cristo, amém? Então, uma certa vez, um irmão brincou com outro numa célula e disse... irmão, você chegou atrasado, hein? Cuidado, se você, quando Jesus voltar e você chegar atrasado, você vai ficar. E rapidamente, na hora eu já falei, foi algo espontâneo, foi algo na hora, e eu disse rapidamente para a pessoa, falei, olha, Jesus virá buscar a sua igreja. Aqueles que estão fora, esses vão ficar. Se você não estiver na igreja, você vai ficar. Então, de fato, a igreja hoje é a nossa arca, representa que nós estamos ali com Deus, nós estamos cultuando ao Senhor e nós estamos inseridos nele. Então, quando nós estivermos inseridos em Cristo, irmãos, você estará salvo, amém? Glória a Deus por isso. Então, uma coisa interessante sobre a arca, olha aí, Ricardo, você que gosta dessas coisas, uma coisa interessante sobre a arca não tinha janela dos lados, ela não tinha janela dos lados, a arca, somente no teto, ela tinha uma abertura no teto. Então, de fato, a verdade oculta nisso aqui, isso aqui é tremendo, isso aqui é fantástico, porque ela não tinha janela, ela só tinha uma abertura no teto. Isso mostra algo muito interessante. Por quê? Porque o Senhor não quer que os nossos olhos estejam nas trevas, no terror ao nosso derredor, mas Ele quer que nós venhamos olhar para cima. Consegue entender isso, irmãos? Ou seja, tire os seus olhos das coisas ao seu redor, tire os seus olhos das mídias, tire os seus olhos dos noticiários, olhe para cima, olhe para Deus, olhe para aquele que pode lhe trazer salvação, olhe para aquele que pode mudar a sua vida. Não olhe para essas coisas em nome de Jesus. Pare com isso. Não olhe, meus amados, porque essas coisas vão te trazer morte, consegue entender? Então a arca não havia janelas em volta,
só havia uma abertura no teto. Então eu creio que Noé, não por causa do balanço da arca, ele pode ser desequilibrado e cair, mas ele sempre caiu dentro da arca. Então no balançar, no bater da arca ali nas árvores, em alguns lugares, a arca chegou a balançar e muitos caíram, mas caíram dentro da arca, não caíram do lado de fora. Isso nos mostra, irmãos, eu estava conversando com um irmão essa semana, e de fato nós temos aprendido a respeito disso com o pastor Aloysio, né? Irmãos, não se julgue mais como sendo pecador, porque pecador, por exemplo, foi explicado isso também na nossa conferência, né, irmãos? Você faz pão em casa, nós temos mulheres aí que fazem pão em casa, amém? As mulheres que fazem pão em casa, você faz pão, mas não quer dizer que você é padeira, ou um padeiro. Você faz pão, mas você é padeiro? Não é padeiro. Você lava o seu carro em casa, quer dizer que você trabalha num lava rápido? Você é um lavador de carro? Não é um lavador de carro. Consegue entender? Então, você não pode se denominar uma coisa se você fez de vez em quando, se você faz uma coisa uma vez ou faz por hobby. Consegue entender? Então isso não significa que você é aquilo. Então quando nós dizemos assim, eu sou pecador, pecador é aquele que vive na prática do pecado. Se o pecado não é prática sua, você não é pecador. Você comete pecado, você peca, mas o pecado não é a sua prática, então você não é o pecador. Simplesmente você faz igual eu estou te explicando na arca. No balançar da arca você cai, você peca, mas não é a sua prática. Então cai, mas cai dentro ali inserido na arca, dentro da arca. Ele cai andando em Cristo, porque Cristo corrige, endireita o seu caminho e você segue e nunca mais faz aquilo. Consegue entender? Então não posso dizer que eu sou pecador, porque se eu falo que eu sou pobre pecador, eu estou dizendo que eu sou igual àquela história do fariseu e publicano. Eu estou me colocando diante do Senhor como publicano, e eu não sou publicano porque eu não vivo na prática do pecado. O pecado pode ser um escorregão, pode ser algo ali, e o pecado, irmão, não é só aquilo escandaloso não. Às vezes você se irá e esbravejar com alguém, deixar alguém e tal, isso você está pecando também. Consegue entender? Então, não é a prática nossa. Então, eu não posso dizer que eu sou pecador. Conseguiu entender? Então, ali poderia ter caído, ali ainda caiu, mas ele caiu dentro, não caiu fora. Então, o livro de Provérbios, capítulo 24, verso 16, lá diz que 7 vezes cairá o justo e 7 vezes se levantará. Você é o justo, sim ou não? Porque recebeu o dom da justiça que é de graça. Deus ele nos deu. E não por causa da sua obediência dos mandamentos, mas é pela fé. Então isso significa que mesmo que você caia, você permanece em Cristo, nossa arca. Mesmo que você venha a pecar, permaneça na arca. Não saia da arca, porque Deus tem algo melhor para você. Consegue entender? Posso ler um amém ali no nosso chat? Amém? Então você não vive mais na prática do pecado. Você agora é uma pessoa que vive na arca. Pecador não é o seu nome. Pecador não é você. Você comete pecado de vez em quando, mas você não vive na prática do pecado. Glória a Deus. Então, continuando. Então, para estar debaixo da sombra de algo, você precisa estar perto. Então, se eu não estiver perto de uma sombra, aqui a Bíblia traz a sombra, se eu não estiver perto dela, ela não vai trazer sombra ao meu rosto. Se ela estiver aqui, ela não está fazendo sombra a mim, mas está fazendo sombra ali, Tá vendo? Então, para nós, de fato, fazer do Senhor a nossa sombra, nós precisamos estar perto dEle. Quantos aí querem estar perto do Senhor por esses dias? Amém? Então, nós precisamos estar perto do Senhor. Amém? Quando você está debaixo de um sol escaldante, você aprecia a sombra, você fica debaixo da sombra e você descansa naquela sombra. Estar debaixo da sombra do Altíssimo fala de proximidade. Está próximo, fala de intimidade, fala também de refrigério e descanso. Descanse a sua alma hoje, filho, descanse na sombra do Onipotente, amém? O esconderijo do Altíssimo não é um lugar físico, mas é um lugar de posição espiritual, de intimidade com o Senhor, amém?
E por último, eu quero compartilhar com você também habitar no esconderijo de Altíssimo. E esse é o ponto mais precioso aqui para mim, a qual eu coloco para você aqui, o mais importante. Habitar no esconderijo do Altíssimo é ter revelação de Deus como Pai. Fala para o teu irmão que está ao seu lado acompanhando essa live com você. Fala assim, ó, Deus, Ele é Pai. Ele é o Elohim, Ele é o El Shaddai, o Yahvé, o Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é o nosso provedor, mas Ele é o nosso Pai, amém? Porque Deus, Ele se manifestou através de Cristo como sendo o nosso Pai, amém? Sempre que lemos o Velho Testamento, precisamos nos lembrar de que o Novo é a chave que abre o Velho Testamento. Então, no Velho Testamento, temos a revelação, no Novo, temos a revelação de Deus ali final do nome de Deus, amém? Na oração sacerdotal ali que Jesus ele fez lá em João capítulo 17, o Senhor orou ali para que fôssemos guardados no nome do Pai, amém? De todos esses nomes que temos mencionados, o principal dele, Deus ele é Pai. Então diga para esse irmão, Deus é Pai. Este é o nome que o Senhor Jesus veio nos revelar. Neste nome nós somos protegidos, nós somos guardados, nós somos libertos, nós somos ali de fato escondidos debaixo das suas asas. Então, quando José se revelou aos irmãos no Egito, todos lembram a história de José, né? Se assistiu a novela, né, irmão? Tô brincando, irmão. Mas José, quando ele encontrou seus irmãos, depois de ter passado toda aquela luta, os irmãos terem vendido ele encontrou seus irmãos, ele foi e disse, chegai-vos a mim, chegai mais próximo. Então os seus irmãos o haviam rejeitado, traído, vendido, mas mesmo assim a sua atitude foi de aproximar os irmãos dele, amém? Então José, ele coloca os seus irmãos para viverem em Gozém, onde eles seriam supridos, amém? E aqui está um significado, está aí, você que gosta de palavra novamente aí, que fala a respeito de original. O que é precioso aqui é que Gozém, ela significa, aí a palavra Gozém no original significa aproximando-se, ficando mais perto, habitar no esconderijo do Altíssimo, irmãos, de fato, ali tem um componente poderoso de proximidade e intimidade. Então nós somos guardados no íntimo, na intimidade com o Pai, amém? Isso é poderoso. Então Deus ele nos coloca no lugar de ficarmos mais perto dele. Então quando eu quero me esconder no esconderijo do Altíssimo, eu quero estar lá, eu quero estar mais perto do Senhor, eu quero me aproximar dele, amém? Ser coberto com as suas penas, descansar debaixo de suas asas, nos fala de aconchego, nos fala de família. Cadê a família de Deus aí? Nós somos família, amém? Glória a Deus. Então nos fala disso, nos fala de proximidade, aconchego de família. A maneira como o Senhor guardou os seus discípulos foi lembrando-os em todo o tempo do amor do Pai para com eles. Todo momento Jesus falava ali sobre o amor do Pai. O Pai vos ama, amém? Falando desse amor precioso. O Senhor ele sempre dizia, o Pai perdoa vocês. O Pai cuida dos passarinhos, também vai cuidar de vocês. O Pai sabe do que vocês precisam. O Pai ele está nos céus. Então que seja feita a vontade dele nos céus como é feita na terra. Sempre Jesus mostrou o amor do Pai. Então Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sempre mostrou o amor do Pai. E é assim que o Senhor os guardou. Todos os outros nomes de Deus aqui que revelam parcialmente o seu caráter são importantes, mas o nome Pai revela plenamente o Senhor Deus em nossas vidas, pois todos os nomes estão incluídos nesse. Seu pai, ele pode ser um juiz de direito, ele pode ser um médico, ele pode ser um líder político, o seu pai pode ser um trabalhador, pode ser o que for, mas para você, ele sempre vai ser o pai. Você consegue entender isso? Ele sempre vai ser o seu pai. Então não importa o lado profissional, o caráter
que ele manifesta para você, não importa se Deus ele se manifesta como o Deus provedor, o Todo-Poderoso, se ele se manifesta como o Deus que cura, não importa se ele se manifesta como o Deus provedor, mas para nós ele vai ser o Pai, porque o Pai ele é tudo isso, mas para nós ele é sempre o Pai, amém? Então há poder nesse nome, há proteção nesse nome, todos os atributos de Deus estão presentes nesse nome. Qual é o nome? Pai. O nosso Deus é realmente tudo o que foi revelado no Velho Testamento, mas para nós ele sempre vai ser o nosso Abba. Ele é o Abba, o paizinho querido. Então João 17,12 diz: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me destes, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Você não encontrará nos evangelhos nenhuma menção dos discípulos que eles ficando doentes, ou eles sendo oprimidos, ou necessitando de alguma coisa material. Olha lá nos discípulos, você vai ver que nenhum deles passou por isso. Nenhum deles. Por quê? Porque o Senhor protegeu. Amém? Então, como o Senhor protegeu os seus discípulos? Ele os protegeu no nome de Deus, Pai. O Senhor nos ensinou a se relacionar com Deus com base nesse nome. Em todo o tempo, nos evangelhos, o Senhor se refere a Deus como Pai. Pai, Paizinho, Pai nosso que estás no céu. O meu Pai trabalha de dia e de noite e trabalha até hoje. Então eu faço tudo aquilo que eu vi o Pai fazendo. Então Jesus sempre se referindo a Deus como Pai, amém? Então, perdão. Mas infelizmente os religiosos têm transformado até mesmo o nome Pai em um título frio e distante. Mas não é esse o propósito de Deus. Ele quer nos aproximar desse Deus, mostrando o amor do Pai. Deus ele é Pai, Deus ele é poderoso, Deus ele é o nosso Deus, de fato, verdadeiro, o único, o nosso Pai, amém? Então o Pai ele quer se relacionar conosco de forma amorosa. A oração mais profunda que nós podemos orar, mais profunda que nós podemos fazer, é chamando ele de Abba, chamando ele de Paizinho, meu papai, porque de fato é esse relacionamento que Deus quer conosco, que nós sejamos os seus filhos e que ele seja o nosso Abba, o nosso Paizinho querido, amém? Quando fazemos assim, estamos manifestando o Espírito da nova aliança e desfrutando do esconderijo do Altíssimo. Não é por obediência à sua palavra, não é por praticar todos os mandamentos, é por fé, filho. Você habita no esconderijo do Altíssimo por fé. Você fica guardado, protegido debaixo das asas deles, mas é de fato ali pela fé. Se você crê que por esses dias Deus pode te proteger, te guardar, então assim será feito. Consegue entender? Porque você tem fé no Senhor. Eu creio no Senhor, eu trabalhei a semana inteira e eu creio, Senhor, eu estou saindo e voltarei e nem o mal sucederá ou chegará à minha casa, porque Tu estás comigo. E eu sempre creio que o Senhor ele guarda a nossa vida, amém? Ele guarda de todo o mal. Hoje nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Paulo ele fala isso, né? Que nós estamos com Cristo assentados à direita do Pai, ali acima de todo principado e potestade nas regiões celestiais. Então, a palavra assentado significa que todo o trabalho já foi terminado e agora estamos no descanso. Jesus está assentado à direita do Pai, porque tudo que ele tinha que fazer, ele fez, e agora ele está descansando, e nós precisamos estar nele, inseridos nele, descansando também. Uma vez que o sacrifício de Cristo foi completo e perfeito, ele pode se assentar e descansar, e nós estamos nele, ali de fato, com ele assentado nesse descanso, amém? Por isso, eu quero desafiar você neste momento, filho, a aquietar o seu coração, no meio à crise, no meio às suas finanças, no meio a essa pandemia toda, num ambiente de incertezas, de dúvidas, de medo, de ansiedade, de depressão. Irmãos, eu quero desafiar você a descansar à sombra do Onipotente. O Senhor ele tem descanso para a minha vida, ele tem descanso para a sua alma.
Amém? Deus, Ele é o Todo-Poderoso, né? Deus, Ele é o glorioso, Ele é o El Shaddai, mas Ele é o nosso Pai. Consegue entender? Não há nada impossível. Deus é o Deus do impossível. Creia nisso que Ele tudo fará sobre a sua vida. Não duvide, esteja assentado ali com Cristo, descansando nas regiões celestiais, filho, porque no esconderijo do Altíssimo, lá é a nossa morada. Amém? Então eu quero, de fato, concluir essa palavra com você dizendo: Deus é o nosso Pai. Ele é o nosso guardador, é o nosso provedor, Ele é o nosso Senhor. E se Ele é o meu e Ele é o seu Senhor, tudo Ele vai fazer na minha e na tua vida. Você crê? Porque a palavra do Senhor diz isso: credes e verás a glória do Senhor. Fala, teu irmão, creia e verás a glória do Senhor. Amém? Deus, Ele é o Deus do impossível. Deus é o Deus glorioso. Deus é o Deus, de fato, que está conosco a todo momento. Amém? Se você crê nisso, eu quero orar pela sua vida. Eu quero, nesse momento, que você ore comigo, colocando Deus aí como Ele sendo o Deus o Deus Altíssimo. Você vai orar ao Senhor dizendo: Senhor, Tu és o Deus Altíssimo, Tu és o Todo-Poderoso, Tu és o Deus Criador de todas as coisas, mas sobretudo Tu és o meu Pai. Amém? E assim como a criança que de noite, num dia de chuva à noite e tempestade, ele se sente segura ali junto com o seu pai, eu quero declarar sobre a minha e a sua vida que você vai descansar à sombra do Onipotente. Amém? Eu quero que você curve a sua mente. Nós queremos orar nesse momento. Curve a sua fronte aonde você está agora, porque Deus, Ele tem algo sobre a nossa vida. Parece impossível para você, mas Deus é o Deus do impossível. Não duvide disso. Amém? Curve a sua fronte. Vamos orar ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos declarar sobre a nossa vida neste momento, Deus. Senhor, que o Senhor é o nosso Deus, o Deus Altíssimo, é aquele que está, Senhor, acima de todas as coisas. Tu és o Deus Todo-Poderoso, ó Deus, aquele, ó Deus, que todo poder está em Tuas mãos. Ó Deus amado, nós queremos declarar o Senhor como Criador de todas as coisas, o Deus Elohim, ó Deus amado, que cria todas as coisas. Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus Salvador, Tu és o Deus, ó Pai amado, sim, que criou todas as coisas para o louvor da Tua glória. Mas, Senhor amado, neste momento nós queremos reconhecer, nós queremos ter revelação de que o Senhor é o nosso Deus Pai. Tu és o Pai, aquele que deu o seu Filho para morrer por nós, aquele que nos adotou, ó Deus amado, aquele que nos deu o direito de sermos chamados Teus filhos, que trouxe muitos filhos, ó Deus, através de Cristo. Cristo, ele no começo ele era o unigênito, mas depois de sua morte ele passou a ser o primogênito, porque depois de Cristo nós estamos aqui. Ele foi o primeiro e nós hoje somos feitos filhos do Senhor, ó Pai amado. Pai, nós queremos ter essa revelação. Nós somos filhos amados do Senhor. Nós somos filhos amados. O Senhor nos ama, o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, porque o Senhor é o nosso Pai, ó Deus amado. O Senhor traz revelação em cada lar neste momento. Pai, cada pessoa que está ouvindo essa palavra, que o Senhor entre agora, Senhor, ó Pai, em cada coração, se mostrando, ó Senhor, como um Deus Pai, se mostrando como um Deus, ó Pai, aquele que cuida, aquele que protege, ó Deus. Pai, toca em cada coração neste momento, ó Deus. Traz paz, ó Deus. Traz alegria, traz o descanso, ó Deus, a confiança em Ti, ó Deus. Pai, em cada lar neste momento, o Senhor venha se fazer presente, fazer morada, Pai. Tu és o Deus do impossível. Aonde há o medo, eu quero agora declarar, Senhor, todo medo caia por terra agora em nome de Jesus, ó Deus. Aonde há uma enfermidade no seu lar agora, eu quero declarar a cura do Senhor em nome de Jesus, sobre toda e qualquer enfermidade, em nome de Jesus, ó Deus. Recebe a cura aí no teu lugar, recebe a cura onde você está, recebe agora fé no teu coração. Todo medo agora seja agora estipado do nosso meio, todo medo ele venha sair do nosso meio em nome de Jesus, mas que venha a esperança reinar em nossos lares em nome de Jesus, pois o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Deus do impossível. O impossível é a especialidade dEle, em nome de Jesus. Nós temos um Deus grande. Olhamos
Como diz esse louvor do Thales, pensamos que nossos problemas é grandes, mas esquecemos da grandeza de Deus. Ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Abba. Desanimados de clamar, pensamos que Ele não ouve. Ele ouve, fala o temor, Ele ouve os teus problemas. Ele ouve todas as coisas. Ele é o nosso Abba. Não há para onde você correr. Não tenha medo do amanhã, pois o amanhã pertence a Deus. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Essa epidemia vai fazer você se aproximar mais da sua família. Vai fazer você ser diferente. Em nome de Jesus. Amém? Pegue esse louvor. Procure lá no YouTube. O nome desse louvor do Thales é Deus do Impossível. Ouça esse louvor, eu deixo para você aí ouvir esse louvor, porque Deus ele vai falar muito ao meu e ao seu coração, amém? Irmãos, eu quero agradecer ao Senhor por você ter ficado comigo essa 1h20 quase, né? Obrigado por você ter ficado. Nós demoramos porque demos aí as instruções aí do nosso jejum que vai começar amanhã. Então amanhã às 7h30 nós estaremos aqui orando, declarando, confessando a palavra, e você estará aí comigo no jejum. Irmãos, se você vai fazer, eu não sei, aí cada um ele sabe, mas o Senhor ele está vendo. Eu não estou vendo se você está fazendo, mas tem alguém que vê, e é Deus. Então se você de fato quer experimentar o esconderijo do Altíssimo, entre nessa campanha conosco. Campanha nunca é demais, oração nunca é demais, declarar a palavra nunca é demais. A palavra do Senhor ela traz vida sobre nossas vidas, amém? Então amanhã 7h30 estaremos aqui novamente. Obrigado por você estar aí, amém? Pai, nós agradecemos em nome de Jesus por cada vida, cada pessoa que acompanhou. Em nome de Jesus, dê uma semana abençoada, uma semana de glória, em nome de Jesus. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam no nosso meio não apenas hoje, nem amanhã, mas que esteja todo sempre. E toda a igreja diga... Amém! Irmãos, fica na graça, fica na paz, até mais. Aleluia, glória a Deus.